Existe um momento na vida de todo ser humano em que as perguntas deixam de ser superficiais. Não é mais sobre sucesso, dinheiro ou reconhecimento. É quando surge algo mais profundo, mais silencioso, mas impossível de ignorar. Uma pergunta que ecoa por dentro e não encontra resposta nos ruídos do mundo. A pergunta é simples, mas devastadora. Quem somos? Por que estamos aqui e o que realmente governa a vida? Este vídeo é um convite para atravessar essa pergunta com coragem. Não com dogmas, não com medo, não com crenças herdadas sem reflexão, mas com consciência. O que você vai ouvir aqui não é entretenimento comum. É um conhecimento que exige presença, abertura e, acima de tudo, honestidade consigo mesmo. Se você sente que há algo além do que lhe ensinaram, se você percebe que a vida poderia ser mais fluida, mais harmoniosa, mais coerente, se você sente que existe uma inteligência maior por trás da existência, então fique até o final. E antes de continuarmos, já se inscreva no canal Códigos da Nova Terra, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Esses gestos simples ajudam esse conhecimento a alcançar quem também está pronto para despertar. E ao longo do vídeo, deixe seus comentários. Eles são parte viva dessa troca de consciência. Uma nova visão sobre a existência. Durante séculos, a humanidade foi ensinada a enxergar a vida como uma luta. Um campo de provas, punições, recompensas e culpas. Uma existência onde forças externas decidem quem prospera e quem sofre. Mas essa visão, apesar de amplamente difundida, não explica a realidade com profundidade. Há pessoas boas que sofrem. Há pessoas cruéis que prosperam. Há orações que parecem não ser respondidas. E há milagres que surgem onde ninguém esperava. Isso nos leva a uma verdade desconfortável. Talvez a forma como entendemos a vida esteja incompleta. O que se revela quando observamos a existência com mais atenção é que tudo obedece a leis. Não leis morais impostas por uma autoridade externa, mas leis naturais da consciência. Assim como há leis físicas que regem a gravidade, o movimento e a matéria, há leis invisíveis que regem a experiência humana. Essas leis não punem, não recompensam, não julgam. Elas simplesmente operam. E o ponto central dessa compreensão é simples e profundo ao mesmo tempo. A consciência é a causa primária de tudo o que se manifesta na vida humana. Consciência, o verdadeiro poder criador. Tudo que existe, desde a menor partícula até as maiores estruturas do universo, nasce de um mesmo princípio, uma inteligência criativa que se expressa como vida, forma, movimento e experiência. Nada é realmente sólido como parece. Tudo é energia organizada. Tudo é vibração estruturada pela consciência. O que chamamos de matéria é apenas consciência condensada. O que chamamos de realidade é apenas um estado de percepção. Quando essa verdade começa a ser compreendida, algo se desloca internamente. A pessoa deixa de se ver como vítima do mundo e começa a se perceber como participante ativo da criação da própria experiência. Isso não significa culpa. Significa responsabilidade consciente. A consciência humana funciona como um campo emissor. Pensamentos, sentimentos, crenças e expectativas não ficam confinados à mente. Eles geram padrões energéticos que se organizam, se acumulam e, inevitavelmente, se manifestam como experiências. Aquilo que você acredita profundamente. Aquilo que você teme constantemente. Aquilo que você espera repetidamente. Tudo isso molda o campo no qual sua vida se desenrola. Por que a oração, às vezes, não funciona? Essa pergunta atravessa gerações. Muitas pessoas oram, pedem ajuda, clamam por alívio, mas continuam vivendo os mesmos ciclos de dor, escassez e conflito. Isso acontece porque a oração isolada não substitui o estado de consciência. Você pode pedir paz, mas se vive em conflito interno, o padrão dominante continuará sendo conflito. Você pode pedir prosperidade, mas se carrega crenças profundas de escassez, medo e indignidade, esse será o campo ativo. Você pode pedir cura, mas se alimenta culpa, ressentimento e autonegação, o corpo responde ao padrão mais forte. A consciência não responde às palavras ditas. Ela responde ao estado interno sustentado. Por isso, mudanças reais e duradouras não acontecem apenas com pedidos, mas com transformação interior. Quando a consciência muda, a realidade acompanha. O ego e os dois impulsos fundamentais. Desde o nascimento, o ser humano desenvolve uma identidade baseada na sobrevivência. Essa identidade é construída sobre dois impulsos básicos, ligação e rejeição.
Ligação é o impulso de buscar prazer, segurança, reconhecimento e controle. Rejeição é o impulso de afastar dor, ameaça, desconforto e perda. Esses impulsos são naturais. Eles garantem a individualidade e a experiência no mundo físico. O problema surge quando eles passam a governar completamente a consciência. Quando isso acontece, o ser humano vive em reação constante. Reage ao medo. Reage ao desejo. Reage à comparação. Reage à ameaça. Esse estado contínuo de reação cria tensão, conflito interno e desconexão do fluxo natural da vida. É nesse ponto que a consciência se densifica. É nesse ponto que a percepção se estreita. É nesse ponto que a pessoa se afasta da inteligência criativa que sustenta a existência. O que realmente significa despertar? Despertar não é adquirir poderes. Não é fugir do mundo. Não é negar a vida material. Despertar é ver com clareza. É perceber que existe uma inteligência maior operando em tudo. É compreender que essa inteligência não está fora, mas dentro. É alinhar a mente, o coração e as ações com esse fluxo. Quando isso acontece, algo muda profundamente. A vida se torna menos reativa. As situações se tornam mais compreensíveis. As respostas surgem com mais clareza. A intuição se fortalece. O medo perde força. Não porque os problemas desaparecem, mas porque a forma de lidar com eles se transforma. As leis naturais da consciência. A existência opera segundo princípios claros, constantes e universais. Eles não variam conforme cultura, religião ou época. Eles simplesmente são. Esses princípios se expressam como crescimento. Tudo o que é vivo busca expandir, evoluir e se expressar. Nutrição. A vida fornece os recursos necessários para a manutenção e o desenvolvimento de tudo o que existe. Cura. Existe uma tendência natural à restauração do equilíbrio quando não há interferência destrutiva. Proteção. A vida se organiza de forma inteligente para preservar a existência. Satisfação das necessidades. Nada essencial é negado quando há alinhamento com o fluxo natural. Ritmo. Tudo obedece a ciclos. Nada é estático. Nada é permanente. Ordem. Mesmo no aparente caos, existe uma organização maior operando. Quando a consciência humana entra em conflito com esses princípios, surge sofrimento. Quando se alinha, surge fluidez. Há a ilusão da separação. Uma das maiores ilusões da experiência humana é a sensação de separação. Separação de si mesmo. Separação dos outros. Separação da vida. Essa ilusão gera medo. O medo gera controle. O controle gera tensão. A tensão gera doença, conflito e desequilíbrio. Mas quando a pessoa começa a perceber que tudo está interligado, algo se dissolve. O outro deixa de ser inimigo. A vida deixa de ser ameaça. O futuro deixa de ser fonte constante de ansiedade. A consciência se expande. A percepção se aprofunda. A experiência se transforma. Um convite à reflexão. Se tudo o que você vive nasce da consciência, se seus pensamentos, emoções e crenças moldam sua experiência, se existe uma inteligência amorosa sustentando a vida, então a pergunta não é mais por que isso acontece comigo, mas sim, que estado de consciência estou sustentando? Essa pergunta não acusa, ela liberta. E é aqui que este conteúdo começa a cumprir seu propósito. Se até agora algo ressoou em você, deixe seu like, compartilhe este vídeo e escreva nos comentários o que mais tocou sua consciência. Isso fortalece essa corrente de despertar e ajuda o canal Códigos da Nova Terra a continuar trazendo conteúdos como este. À medida que avançamos nessa compreensão, algo se torna inevitável: a percepção de que o ser humano não vive apenas em um corpo físico, mas dentro de um campo de consciência ativo, em constante diálogo com a realidade que o cerca. Nada é isolado. Nada acontece por acaso. Existe uma troca contínua entre o mundo interior e o mundo exterior. Aquilo que chamamos de vida é, na verdade, um espelho sofisticado. Um reflexo organizado que responde fielmente aos padrões sustentados na consciência. Quando esse entendimento começa a se aprofundar, muitas ideias antigas entram em colapso. A primeira delas é a crença de que os acontecimentos surgem de forças externas imprevisíveis. Na verdade, a experiência humana é construída a partir de padrões mentais e emocionais recorrentes, muitos deles inconscientes. O subconsciente, o arquivo invisível da vida. Grande parte do que molda a realidade não está na mente consciente.
Está armazenada no subconsciente. Ali vivem memórias emocionais, traumas não resolvidos, crenças herdadas, experiências da infância e padrões repetidos ao longo do tempo. O subconsciente não questiona. Ele executa. Tudo o que foi absorvido com carga emocional forte se transforma em um programa ativo. E esses programas continuam operando mesmo quando a mente consciente deseja algo diferente. É por isso que muitas pessoas dizem querer mudança, mas continuam vivendo os mesmos ciclos. O desejo consciente é fraco quando comparado a uma crença subconsciente profundamente enraizada. Se no fundo a pessoa acredita que não merece prosperar, o sucesso se tornará instável. Se acredita que o mundo é hostil, conflitos surgirão repetidamente. Se acredita que o amor traz dor, relações difíceis se manifestarão. O subconsciente é o verdadeiro campo criador da experiência cotidiana. O corpo como extensão da consciência. O corpo físico não é apenas matéria biológica. Ele é uma interface da consciência. Cada célula responde aos estados emocionais e mentais sustentados ao longo do tempo. Tensões não resolvidas se acumulam. Medos constantes alteram o sistema nervoso. Culpa prolongada enfraquece a vitalidade. Raiva reprimida afeta órgãos específicos. Nada disso acontece como punição. É consequência natural de padrões mantidos. Quando a consciência entra em desequilíbrio, o corpo tenta sinalizar. Primeiro de forma sutil, depois de forma mais intensa. O que chamamos de doença, muitas vezes, é um pedido de reajuste. Um convite para alinhar novamente mente, emoção e percepção. Curar, portanto, não é apenas eliminar sintomas. É transformar o estado interno que deu origem ao desequilíbrio. Porque a humanidade vive em conflito. Quando observamos o mundo atual, vemos tensão em todos os níveis: social, político, ambiental e emocional. Isso não é coincidência. É o reflexo direto de uma consciência coletiva fragmentada. Durante muito tempo, o desenvolvimento intelectual avançou mais rápido do que o desenvolvimento espiritual. A mente aprendeu a criar tecnologia, mas não aprendeu a lidar com seus próprios impulsos internos. O ego passou a dominar a percepção. O controle substituiu a cooperação. A competição substituiu a harmonia. Quando isso acontece em escala coletiva, o resultado é um campo de consciência global carregado de medo, agressividade e separação. E esse campo se manifesta como crises, conflitos, escassez e instabilidade. Nada disso surge do nada. Tudo nasce primeiro na consciência. A chave da transformação não é externa. Não existe salvador externo. Não existe sistema perfeito imposto de fora. Não existe mudança real sem transformação interior. A verdadeira revolução começa silenciosamente, dentro de cada indivíduo que decide observar seus próprios padrões com honestidade. Isso exige coragem. Exige humildade. Exige disposição para desaprender. Enquanto o ser humano continuar projetando a responsabilidade apenas para fora, continuará preso aos mesmos ciclos. Mas no momento em que reconhece seu papel na criação da própria experiência, algo se abre. A consciência começa a se reorganizar. As escolhas se tornam mais alinhadas. As respostas surgem com mais clareza. O poder do estado interno. A vida responde menos às palavras e mais ao estado interno sustentado. Você pode afirmar algo positivo, mas se internamente vibra medo, dúvida ou ressentimento, esse será o padrão ativo. O estado interno é formado por 3 camadas principais: pensamentos recorrentes, emoções predominantes, crenças profundas. Quando essas 3 camadas estão alinhadas, a manifestação flui. Quando estão em conflito, surge frustração. Por isso, práticas externas só funcionam quando acompanhadas de transformação interna. Não é sobre repetir frases. É sobre sentir coerência interna. Amor como lei, não como emoção. Existe um equívoco comum sobre o amor. Ele é visto apenas como emoção romântica ou afeto pessoal. Mas em sua essência, o amor é uma força organizadora da existência. Amor é aquilo que sustenta, nutre, protege e harmoniza. É o princípio que mantém a vida em equilíbrio. Quando a consciência se alinha com esse princípio, a experiência se torna mais fluida. Não porque tudo fica perfeito, mas porque a resposta aos desafios se transforma. O amor, nesse sentido, não é passivo. Ele é ativo, inteligente e estruturante. O caminho do alinhamento. Alinhar-se com o fluxo da vida não significa abandonar o mundo.
mas agir a partir de um centro mais consciente. Significa observar antes de reagir, sentir antes de julgar, compreender antes de atacar. Esse estado não surge de uma vez. Ele é construído, dia após dia, escolha após escolha. E quanto mais a consciência se alinha, mais claros se tornam os sinais. Intuições surgem. Sincronicidades acontecem. Caminhos se abrem onde antes havia bloqueios. Não por magia, mas por coerência vibracional. Uma pausa para você. Se tudo isso está fazendo sentido, pare por um instante e observe sua própria vida. Quais padrões se repetem? Quais emoções você sustenta com mais frequência? Quais crenças você nunca questionou? Essa reflexão já é um ato de despertar. E se este conteúdo está expandindo sua percepção, inscreva-se agora no canal Códigos da Nova Terra, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Essa simples ação ajuda esse conhecimento a alcançar mais consciências prontas para essa mudança. Nos comentários, escreva: qual padrão você percebe que mais influencia sua vida hoje? Essa troca fortalece o processo coletivo. À medida que essa compreensão amadurece, surge uma pergunta inevitável: se os padrões internos moldam a experiência, como romper aquilo que parece repetitivo, automático e profundamente enraizado? Essa é a pergunta que marca a transição entre o conhecimento intelectual e a verdadeira transformação. Romper padrões não é um ato de força. Não acontece por negação, repressão ou luta interna. Pelo contrário, quanto mais alguém tenta combater um padrão com resistência, mais energia ele oferece a esse mesmo padrão. A chave está em algo muito mais sutil e poderoso: consciência presente. A observação que transforma. Tudo aquilo que é plenamente observado começa a perder força automática. Quando um padrão é inconsciente, ele governa. Quando se torna consciente, ele começa a se dissolver. A maioria das pessoas vive identificada com seus pensamentos. Acredita que eles são quem ela é. Mas pensamentos são eventos na consciência, não a consciência em si. Quando você observa um pensamento, você já não é mais ele. Quando você observa uma emoção, você já não é mais ela. Essa simples mudança de perspectiva cria espaço interno. E nesse espaço surge liberdade. O padrão perde o controle quando deixa de operar no escuro. A rendição consciente. Existe um conceito que costuma ser mal compreendido: rendição. Muitas pessoas associam rendição à fraqueza, desistência ou passividade. Mas a rendição consciente é exatamente o oposto. Rendição não é desistir da vida. É desistir da resistência desnecessária. É aceitar plenamente o momento presente, sem luta interna. Quando a luta cessa, a energia antes usada para resistir fica disponível para a reorganização. A consciência se expande. A clareza surge. A resposta adequada emerge naturalmente. Rendição não significa concordar com tudo. Significa parar de brigar com aquilo que já é, para então agir a partir de um estado mais lúcido. Vontade pessoal e fluxo maior. Existe uma diferença profunda entre a vontade pessoal e o fluxo maior da vida. A vontade pessoal nasce do ego. Ela tenta controlar resultados, garantir segurança e evitar perdas. Já o fluxo maior nasce da inteligência da própria existência. Quando alguém age apenas pela vontade pessoal, vive em tensão constante. Quando age alinhado ao fluxo maior, vive em cooperação com a vida. Isso não elimina o esforço, mas elimina o desgaste desnecessário. Muitas portas que parecem fechadas não estão sendo bloqueadas. Elas simplesmente não pertencem ao caminho alinhado. E muitas portas que se abrem de forma inesperada são sinais claros desse fluxo operando. Aprender a reconhecer isso exige silêncio interno. Exige escuta. Exige confiança. Intuição. A linguagem da consciência. A intuição não grita. Ela sussurra. Ela se manifesta como uma sensação clara, um impulso sereno, uma certeza tranquila que não depende de justificativas racionais. Quanto mais a mente está agitada, mais difícil é ouvi-la. Por isso, práticas de presença são fundamentais. Não como rituais rígidos, mas como estados cultivados. Respiração consciente. Observação interna. Momentos de silêncio real. A intuição surge naturalmente quando o ruído diminui. E quando seguida, ela conduz a escolhas mais alinhadas, relações mais coerentes e experiências mais significativas. O tempo não é seu inimigo.
Outro grande equívoco da consciência humana é a relação com o tempo. O tempo não é um carrasco. Ele é um organizador de experiências. Cada processo tem seu ritmo. Cada amadurecimento tem seu ciclo. Cada transformação tem seu momento. Forçar o tempo gera ansiedade. Resistir ao tempo gera sofrimento. Confiar no tempo gera estabilidade. Quando a consciência se alinha com o ritmo natural da vida, a sensação de urgência diminui. A comparação perde força. A ansiedade se dissolve. A vida deixa de ser uma corrida e passa a ser um caminho. A responsabilidade que liberta. Responsabilidade consciente não é peso. É liberdade. Quando você reconhece que participa ativamente da criação da própria experiência, deixa de ser refém das circunstâncias. Isso não significa controle absoluto. Significa coerência interna. Você passa a escolher melhor seus estados. Passa a cuidar do que alimenta sua mente. Passa a observar antes de reagir. Essas escolhas, aparentemente simples, têm efeitos profundos ao longo do tempo. Viver como expressão da consciência. Viver de forma consciente não é se afastar do mundo. É estar no mundo com presença. Trabalhar, se relacionar, criar, errar e aprender. Tudo isso a partir de um centro mais estável. A espiritualidade real não separa. Ela integra. Ela une razão e sensibilidade. Ação e contemplação. Força e suavidade. Quando isso acontece, a vida se torna uma expressão natural da consciência em expansão. Um chamado silencioso. Talvez a maior ilusão seja acreditar que o despertar é algo distante, reservado a poucos. Na verdade, ele começa no instante em que você se observa com honestidade. Cada escolha consciente é um despertar. Cada reação evitada é um despertar. Cada momento de presença é um despertar. A vida não exige perfeição. Ela convida à consciência. Se este vídeo trouxe clareza, reflexão ou expansão para você, inscreva-se agora no canal Códigos da Nova Terra, deixe seu like e compartilhe este conteúdo com quem sente que também está pronto para esse olhar mais profundo sobre a existência. Nos comentários, escreva: o que mais mudou na sua percepção após assistir a este vídeo? Essa troca é parte do caminho. E sua participação fortalece essa rede de consciência. Que você siga atento, presente e alinhado com aquilo que sustenta a vida.